1 João capítulo 4, a partir do versículo 11. Eu vou ler esse texto, pode deixar ali assim, e depois a gente vai trabalhar, a gente vai percorrer muito a Bíblia hoje, então prepare a caneta aí. E você que está em casa, meu amado irmão, para agora, para tudo que você está fazendo. Presta atenção só na palavra do Senhor. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra. Louvamos e exaltamos o teu nome pelo acesso que temos à tua palavra. Agora, Pai, vem iluminar o nosso entendimento, para que além da letra possamos entender o que o teu Santo Espírito fala ao nosso coração, que foi transformado o nosso espírito. Sabemos, Senhor, que só o Espírito Santo tem esse poder. Então que eu agora não atrapalhe esse momento onde o teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo fala conosco. Que o Senhor seja exaltado nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguns textos que são mais difíceis de praticar. Alguns textos, eles vão diretamente com algumas questões que precisam ser tratadas na nossa vida. João traz o grande mandamento de forma bem clara e objetiva sobre como devemos agir em comunidade, horizontalmente, e em nossa comunhão com Deus, verticalmente. Ele fala do amor de Deus por nós, e que esse amor que vem de Deus por nós, que se revelou em Cristo, deve ser refletido no amor para com nossos irmãos. Quando a gente lê do versículo 11 ao versículo 21, a gente pensa e vê, e é coisa maravilhosa, mas na prática, às vezes é um pouco difícil. Porque quando a gente lê um texto desse e fala assim, que nós devemos amar, não adianta a gente dizer que ama o nosso Deus e odiar o nosso irmão, a gente está mentindo, a gente é chocado, porque o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. O apóstolo João, ele vai deixar claro que
é quando a gente se identifica com o amor de Deus e entende o amor de Deus, é que a gente realmente coloca em prática esse amor para com nossos irmãos. Eu estava pensando sobre esse texto e vi que é impossível, no contexto desse texto, nós conseguirmos amar os nossos irmãos sem amarmos a Deus. Mas como nós amamos a Deus de verdade? Porque ele disse aqui, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, então você não ama a Deus, você está mentindo. Então, aonde está o problema? Como eu amo como se dá este amar a Deus? Será que nós amamos a Deus só quando cantamos hinos que nos conduzem a expressar palavras bonitas a Deus? Veja o versículo 16 comigo. Eu acho que tem no Data Show também aí. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Quando eu li esse texto, eu pensei, espera aí. Então, talvez a questão de eu não conseguir amar a Deus, ao irmão, é porque eu não estou conhecendo verdadeiramente o amor de Deus? Quando eu saía para evangelizar no início da minha caminhada, o meu evangelismo padrão era: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu só dava o folheto e pronto, não queria mais conversa. Eu tinha vergonha de evangelizar. E a gente ouve essa expressão muito na nossa vida: Jesus te ama, Deus te ama, Deus te ama, sim, mas o que é o amor de Deus por nós? Porque segundo o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então não basta só crer, precisa conhecer. Então, peraí, se eu não consigo amar o meu irmão, é porque eu não estou amando a Deus, mas será que não é porque também eu não conheço o amor de Deus? Se alguém lhe pegasse no meio da rua, se alguém que trabalha com você olhasse para você e dissesse assim: me explique o que é o amor de Deus, como você definiria o amor de Deus? E não me venha com jargões evangélicos simples, objetivos demais, não. Qual a tua experiência com o amor de Deus? Uma mulher, não diz o nome, mas é chamada de pecadora, ela entra na casa que Jesus estava jantando, na casa de um fariseu, um religioso, e ela quebra aquele vaso, derrama sobre Jesus, com seus cabelos enxuga os pés de Jesus, e o fariseu olha assim, né? Como é que Jesus deixa essa mulher tocar nele? Jesus repreende o fariseu, dizendo assim: eu entrei, você não me deu nada para lavar meu pé, você não fez nada, mas essa mulher, pecadora, segundo você aí, ela não cessa de enxugar meus pés com seus cabelos. Sabe por quê? E Jesus diz: porque quem muito pecou, muito ama. Então Jesus começa a mostrar que talvez, quando a pessoa se reconhece quem ela é, o pecado na vida dela, reconhece a graça redentora de Jesus, o perdão de Cristo verdadeiro, aí ela começa a amar a Deus de forma verdadeira, não porque ela só olhou o ato de Cristo na cruz, mas ela se viu no espelho e viu o quão pecadora ela era. Isso é só a introdução. Quando você olha João aqui, no final da vida, discípulo do amor, chamando eles de filhinhos, olha, era um filhinho tipo assim: filhinho, se você não ama seu irmão, você é um mentiroso. Era um filhinho, era um carinhoso, mas dizendo palavras resistentes, seguras. Eu comecei a orar, irmãos, e a buscar no Senhor o que traria sobre esse texto, e o que o Senhor me levou a ver, que o que fez João relatar de forma não só poética, mas essas verdades tão intensas assim, é porque ele experimentou o amor de Deus na vida dele. Ele
viveu isso, para que ele agora, o João já às portas da morte, pudesse ensinar essa verdade para nós. Ele experimentou esse amor na vida dele, e talvez seja esta questão que está nos faltando. Muitos de nós têm conhecido Jesus só de ouvir falar, a sua grandeza mediante alguns hinos, algumas mensagens do que ele fez, mas muitas vezes nós não estamos experimentando o amor de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos olhando para nós mesmos. Acredite, tem muita gente que se acha bom. O apóstolo João, discípulo do amor, ele teve seus momentos de ser tratado por Deus. Nós vamos percorrer em linha cronológica, o máximo que a gente pode, do primeiro encontro de Jesus com João, até esse momento, quando ele escreve essa carta, no ano 85 a 95 depois de Cristo. Vamos ver de forma cronológica como foi o caminhar de João até que ele chegasse a essa verdade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Capítulo 4, versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, imediatamente, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Veja que chamada linda, não é? Acredita-se que João era muito novo nessa época. E ele estava lá trabalhando. E bastou Jesus chegar para ele e dizer, vem. Largou tudo. Quem não bate palma para um cara desse? Quem não exalta um cara que abre mão de tudo de uma hora para outra, só com um simples chamado e segue Jesus? Qualquer coração se vangloriaria em relatar esse momento da história. Imagina, se a gente caminhasse com Jesus, a gente ia dar uns testemunhos meio só olhando lá do lado. Rapaz, eu estava lá com o papai consertando as redes, aí passou Jesus e disse assim, vem, segue-me. Ele disse, sim senhor, joguei tudo, larguei tudo por Jesus. Porque a gente gosta de se vangloriar, não é? O João, ele largou realmente tudo por Jesus. Esse primeiro contato de João e seu irmão com Jesus revela um homem de decisão. Revela ele e o irmão como homens que já seguiam, já ouviam assim falar, já tinham contato com João Batista, mas que quando Jesus o convoca, ele simplesmente diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, né? Quem disse isso foi Isaías. Mas logo depois, no início da caminhada, começa a se revelar a personalidade. Porque acredite, no dia em que você se entregou a Jesus, às vezes motivado pelas emoções de uma mensagem, de um louvor, de uma coisa que tocou seu coração, e você levanta a mão empolgado, eu quero essa fé. É assim com João? Não sei, só sei que ele realmente respondeu ao convite de Jesus. Mas logo depois se revela coisas que precisavam ser tratadas. Marcos capítulo 3, versículo 17. Ainda falando da eleição dos 12, do chamado dos 12, da separação que Jesus faz dos 12, no versículo 17 diz, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer? Filhos. Irmão, você está com sua Bíblia?
Então vamos abrir a Bíblia para você me ajudar aqui. Se tiver no celular, não tem problema não, abra no celular também. Aqui Jesus bota esse nome neles dois, possivelmente porque Jesus já comia. Dizem que depois de comer 1 quilo de sal, a gente começa a conhecer as pessoas, né? Jesus já conhecia desde o início. Mas aqui começa a se revelar e Jesus começa a pontuar e trazer à tona a personalidade deles dois. Personalidade essa que se revela em obras, em fatos. Abra aí, em Lucas 9. Eu disse que a gente ia passear pela palavra de Deus. Amém, igreja? Evangelho do Senhor, relatado por Lucas, médico amado, capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, já está perto da cruz, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem ia decisivamente para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, o Boanerges, os filhos do trovão, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele está pensando que é o profeta Elias, que os soldados vão lá e vão prender Elias e diz: homem de Deus, o senhor quer? Elias faz assim: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu, vai consumir todos vocês. Pum, desce tudinho, acaba tudinho. Olha, nessa hora Bruno dá aleluia, tá? Aí o que acontece? Muito bem, Bruno, está comigo, fica aí, não sai não. Aí o que acontece? Parece que ele não está entendendo a coisa. Tiago e João colocam para fora o que estava no coração. Eles, olha para mim, eles revestidos de autoridade, eles são missionários, são discípulos, são pastores, eles estão querendo levar a palavra, e aí o povo de Samaria não quer nem receber eles, não quer nem numa pousadazinha. Não é assim não, vou descer fogo do céu. Deixa eu perguntar a Jesus aqui se eu posso orar por isso. Versículo 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Fala, repreendeu. Diga, repreendeu. Mais uma vez, diga, repreendeu. Na nossa caminhada, na construção do caráter de Cristo em nós, Ele vai estar corrigindo e repreendendo a gente, até a gente se tornar a pessoa que Ele quer que a gente se torne. Amém, irmão? É nessa hora que você dá glória a Deus, aleluia, que aí você está entendendo. Jesus, ele não alisa ninguém. Quem precisa ser corrigido, ele corrige. Se ele precisar tratar, ele trata. Ele chega para eles, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ponto. E seguiram para outra aldeia. Jesus dá uma correção ali de rumo, nos filhos de Boanerges, nos filhos de Trovão, e fala assim: tá, vocês estão errados. João, ele, com o seu irmão Tiago e Pedro, estiveram de forma selecionada por Cristo em alguns momentos importantes. Eu quero que você se lembre que começamos lá no João idoso, no João velho, no João que fala para a gente amar a Deus, que João que fala ame o irmão, porque se você dizer que ama a Deus e não ama o irmão, não ama. Este João foi chamado um dia, abriu mão de tudo, depois estava pedindo para matar o povo, e Jesus repreende. E em um dado momento, pelo menos no registro de 3 momentos especiais, só vou citar o texto, não vou ler para vocês, porque não dá tempo. Em 3 momentos especiais, ele, junto com seu irmão Tiago e Pedro, são selecionados por Jesus para experiências especiais.
primeiro relato, não precisa você abrir, em Marcos 5,37, é quando a filha de Jairo morre. Jesus vai, e Jesus só deixa entrar naquele quarto os três com ele, além dos pais, Pedro, Tiago e João. Em Marcos 9,2, o momento da transfiguração, é a mesma coisa, Jesus só chama Pedro, Tiago e João. E ali eles têm uma experiência extraordinária. Se a ressurreição da filha de Jairo foi algo extraordinário, imagina eles verem Moisés e Elias ao lado de Jesus, e Jesus transfigurado diante deles em esplendor. Imagina que experiência. Eu quero dizer é que o Senhor foi tratando João. No terceiro relato, e já no Getsêmani, já às portas da cruz, isso está em Marcos 14:33, Jesus vai para o Getsêmani com todos os discípulos, menos Judas que vai chegar com os soldados. Ele vai com os discípulos para eles e fala: fiquem aqui. Aí vai com Pedro, Tiago e João e chora. Veja, momentos especiais, Pedro, Tiago e João. Alguém chegou para mim e falou: pastor, Jesus tinha panelinha, que gostava de separar um grupo dentro do grupo. Eu falei: não, a Bíblia não relata o motivo pelo qual Jesus separou esses três. Mas uma coisa eu acho, eram os três perturbados. Porque Tiago e João eram filhos de Boanerges e Pedro era pedra. Então talvez Jesus botasse no colo os mais problemáticos, falasse assim: eu acho que eu vou ter que tratar vocês de forma especial, porque vocês estão, para não dar mais trabalho lá na frente. Eu não sei, eu estou dizendo aqui que eu estou achando, não sei. Ele participou de momentos especiais da vida de Jesus. Em João capítulo 19, versículo 25, e aí eu quero que vocês abram esse texto. Evangelho do Senhor relatado por João, por ele próprio. Capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo, João, a tomou para casa. Diferente dos outros discípulos, João, aparentemente, foi o único que percorreu a Via Cruzes e esteve com Cristo em todo o tempo. Ele viu as costas de Cristo abertas. Ele viu quando o prego entrou. Ele viu quando Jesus foi suspenso. Ele ouviu que Maria, o choro de Maria, ele estava do lado, ele não fugiu, ele estava com Cristo na cruz. Depois de estar com Cristo em todo o tempo, depois de estar ao lado de Maria, veja, ele assume Maria para tomar conta dela. Aparentemente os irmãos de Jesus até aquele momento não tinham se convertido, então João assume. Ao estar ali diante da cruz, ele ouve Jesus intercedendo pelos seus algozes, em Lucas 23, 33 e 34, quando se relata, quando Cristo é crucificado, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. João ouviu Jesus intercedendo por aqueles homens que o crucificaram. Você acha que isso ia passar despercebido no coração daquele homem, que um dia estava querendo orar para descer fogo do céu e matar todos os samaritanos? Você acha que essa experiência com Cristo, ele não entendeu de verdade o que é o amor de Deus pelos homens? Quando ele vê e ouve, principalmente ouve Jesus intercedendo. Em João capítulo 20, versículo 3 ao 5, João e Pedro saem correndo. Queria que o pessoal do louvor já viesse para cá. Eles saem correndo quando eles sabem do túmulo vazio. O texto de João 20,
capítulo 20, do versículo 3 ao 5, diz que João passa a Pedro, possivelmente por ser Pedro mais velho do que ele era um garotão, aí ele corre, ele chega no túmulo, mas ele não entra, ele olha e vê o túmulo vazio, ele possivelmente foi o primeiro discípulo a ver o túmulo vazio. Pedro, agoniado como Pedro ele entra lá em buraca. Isso está em João 20, capítulo 20, versículo 3 a 5. João, ele viu Pedro, depois de Jesus ressuscitar, ele viu Pedro ser restaurado. Capítulo 21, vire a página, do Evangelho do Senhor, escrito por Ele próprio. Jesus já tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado. Jesus, em Lucas, salvo engano, ele diz: diga eles para irem a Jerusalém e diga a Pedro, ou seja, ele estava querendo um momento com Pedro. No capítulo 21 de João, versículo 15, a partir do versículo 15, Jesus restaura Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus está restaurando. Pedro responde o amor, não amor ágape. E Jesus quer de Pedro amor ágape, sacrificial. E ali ele está tratando Pedro. Mas veja o versículo 20, do capítulo 21 de João. Depois de Jesus tratar Pedro, versículo 20 diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro, ele pergunta, né? E aí, e esse garoto aí, esse jovem, o que é que vai ser dele? Ou seja, João, enquanto Jesus tratava Pedro, João estava lá olhando. Ele não queria largar Jesus. E ele começa a ver o método de Jesus. Porque ele experimentou isso. Porque na primeira vez que ele falou lá atrás: queres que desça fogo do céu? Jesus podia simplesmente dizer assim: sai, você não presta para ficar entre os 12 não. Mas ele viu a graça de uma repreensão, onde era uma repreensão que tratava, era uma repreensão que restaurava nele. E aqui no capítulo 21, ele vê em Pedro. João foi o primeiro discípulo a experimentar, possivelmente na própria carne, quando ele viu o seu irmão, ele experimentou a morte dentro de casa. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Primeiro discípulo a ser morto. Versículo 1. Por esse tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada. A quem? A Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, foi o primeiro a ser morto. Estevão tinha sido morto, mas Estevão era um diácono, não era um dos discípulos. Tiago foi o primeiro discípulo a ser morto. Então você vai ver altos e baixos na caminhada de João com Deus, com Cristo. Momento onde ele mostra uma fé extraordinária, deixando tudo, mas também um momento que ele bota para fora o que está dentro do coração dele, um momento que ele ouve uma repreensão de Jesus, mas também ele teve momentos extraordinários, vendo Jesus transfigurado, vendo Moisés e Elias.
Teve momentos em que ele viu o seu Senhor sendo crucificado, sangue derramado, mas ele também viu o túmulo vazio. Ele viu tudo isso, até o momento que ele soube da morte do seu próprio irmão. Então, quando ele vai escrever sua epístola, já é uma epístola de alguém que viveu Deus, viveu uma experiência com Deus, ele viu o amor de Deus diante dos seus olhos. Talvez seja esse o problema da igreja atual. É uma igreja que vive de contos, de histórias que a gente ouve os outros falarem, mas nós muitas vezes não experimentamos isso, porque nós não olhamos para o nosso pecado, nós não olhamos que fomos nós que crucificamos Jesus com o nosso pecado. Por isso que amar ao próximo se torna muito difícil, amar o irmão, porque na verdade a gente não está nem compreendendo a dimensão do amor de Deus por nós. Quando ele chega na sua carta, no capítulo 4, versículo 11, diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, veja a expressão. Vocês agora compreendem porque ele escreve desse jeito? Vocês estão entendendo porque ele escreve isso? Porque ele diz assim: amados, se Deus de tal maneira, que maneira, porque ele viu Cristo crucificado, ele viu o sangue derramado, mas ele viu a graça, ele viu o perdão, ele viu que Jesus não desiste das suas ovelhas. E ele diz: olha, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Não é fácil amar uns aos outros, eu sei, porque nossos irmãos vão ferir, nossos irmãos vão nos tratar mal muitas vezes, mas nós devemos amá-los, não é porque eles merecem ser amados, mas é porque nós fomos amados por Deus, porque nós não merecíamos esse amor, mas Ele nos amou. Eu e você, nós temos que ter paciência com o próximo, nós temos que ter paciência com os fracos, porque Ele teve paciência com você, porque Ele não desistiu de você, porque Ele separou você antes da fundação do mundo. Seu nome está no coração de Deus antes que o mundo existisse. Então por isso ame teu irmão, não ame porque ele merece ser amado, ame porque você foi amado por Deus, porque aquela cruz revelou isso. Mas é difícil, pastor, eu só levo patada. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Onde a palavra do próprio Senhor disse: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmão, negar a gente é complicado. A gente é craque em dar não para os outros. A gente é craque em dizer: me perdoe, meu irmão, eu não vai dar para ir, não vai dar para fazer isso. Inventa desculpa e não faz. Mas dizer não para nós, para nossa carne, para o nosso ego, porque o nosso coração quer revanche. Quando alguém fere a gente quer mostrar que a gente é especial, a gente quer orar para Deus, desce fogo do céu e queima. Irmão, eu acho que chega cada oração nossa assim no céu: Senhor, fulano me xingou no trânsito, dá uma dor de barriga nele. Misericórdia. Eu não sei se chega a oração assim não, mas imagina. 5 minutos depois o cara faz uma besteira: Senhor, tem piedade de mim. Eu fico pensando: Deus, olhando do céu e falar: rapaz, para tu quer perdão, né? Mas para o teu irmão tu quer juízo. Talvez a gente se esqueça a palavra do Senhor que diz assim: Deus usará de misericórdia
para aquele que usou de misericórdia. Temos sido misericordiosos? Temos amado a Deus? Versículo 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós cremos? Nós conhecemos? Nós entendemos a dimensão desse amor? Será que a gente está linkado com o amor de Deus de verdade? Será que nós verdadeiramente, não estou dizendo de palavras, porque a gente é craque em achar palavras que massageiam mais nosso ego do que verdadeiramente adoram a Deus, mas eu estou falando de um coração contrito e quebrantado, de um coração que almeja viver essa orientação do apóstolo João, mas de verdade. Quando nós perdoamos, porque fomos perdoados. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós não podemos reter o perdão se a gente precisa do perdão todo dia. Como podemos reter o perdão se a gente todo dia pede perdão a Deus para nós? Versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos tanto a Ele quanto aos nossos irmãos, porque Ele foi o primeiro que nos amou. Agora imagina amar alguém que não te ama. Imagina. Tem gente que às vezes fala: pastor, eu vou me separar porque eu não amo mais. Quase que eu pergunto assim: tá bom, então vamos fazer um trato. Deus vai lançar você fora também, porque você não está amando Ele. Então Ele descarta quem não o ama. Beleza? Deus não é assim. Deus nos amou sem a gente amá-lo. Deus nos amou mesmo quando estávamos em pecado. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diante desta verdade, como é difícil amar nossos irmãos? Não é difícil se nós entendermos o amor de Deus por nós, se conhecermos. E essa palavra conhecer é muito importante, porque ela vai passar em vários momentos. Hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, quero mandar um recado: venha para a Escola Bíblica Dominical, viu? Na sala de manhã, na nave aqui, onde eu divido com o reverendo Halley, eu estou falando sobre, eu estou fazendo propaganda da minha sala, né? Não, venha para qualquer sala, mas veja a Escola Bíblica Dominical. Eu falei hoje de manhã por várias vezes a palavra conhecer. Parece que João está repetindo de forma proposital, inspirado pelo Espírito Santo, a grande verdade, que eu e você, nós precisamos conhecer o amor de Deus por nós. Semana passada você viu que os judeus, eles criam, alguns judeus criam, mas era uma fé superficial, uma crença superficial. Quando eles foram confrontados, eles pegaram em pedras. Porque diferente de crer superficialmente, aquele que conhece, que tem uma experiência com Deus, aquele que realmente viu a morte de Cristo como a sua morte, não a morte de fulano, a morte de Cristo, mas a sua morte, esse entendeu a dimensão do amor. Aí não fica difícil você projetar esse amor naquele que te ofende, naquele que erra com você. Vamos orar ao Senhor.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com conhecimento justificará a muitos, pois a iniquidade deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Esse texto fala de mim e você. Quando Jesus subiu aquela cruz, Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, eu e você. Ele viu a gente hoje aqui confessando os nossos erros diante dEle. Ele viu a gente pedindo perdão pelos pecados e Ele se alegrou. É como se Ele dissesse: valeu a pena a cruz para que este povo me conhecesse. Como podemos conhecer o amor de Deus senão pela cruz? Oh Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, todas as vezes que pensamos em Jesus como uma religião. Quando dissermos assim: olha, qual é a tua religião? Eu sou evangélico, eu sou protestante. A gente deveria dizer: eu sou um eleito, que foi um pecador, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem é você? Eu sou um crucificado com Cristo e ressurreto nele. Oh Deus, perdoa todas as vezes que nos iramos contra os nossos irmãos, que ofendemos nossos irmãos, que brincamos com nossos irmãos, porque mediante a tua palavra, quem te conheceu, quem conheceu o teu amor, tu que és amor, Deus é amor, diz o versículo 8. Esse amor tem que estar no nosso coração. O espírito de rebeldia, espírito de ira, de cólera, isso não vem do Senhor. Isso tem que morrer em nós, Pai. Mata essa herança de Adão dentro de nós, que nos faz viver uma vida santa, uma vida justa, e que quando nós errarmos com nossos irmãos, porque vamos errar, nós somos humanos, tenhamos o temor do Senhor para lhe pedir perdão. E quando nossos irmãos errarem conosco, porque vão errar, porque eles são pecadores,
que o teu Espírito os conduza a nós, ou nós a Ele, contanto que haja harmonia, porque nós somos teus filhos, herdeiros da mesma promessa. Senhor, em nome de Jesus, muda a gente como tu mudaste João, muda a nossa natureza. A tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então não precisa a gente estar lá como testemunha ocular daqueles fatos, porque nós vivemos pela tua palavra. Então nos ajuda a viver segundo a tua palavra, de acordo com a tua palavra. Que a gente, Senhor, venha à tua casa e participe do culto, não só assista a um culto, mas te adore em espírito e em verdade. Se tiver alguém aqui, Pai, que precisa tomar a cruz e te seguir de verdade, precisa de uma experiência como João, conduz o teu filho, conduz a tua filha a essa experiência, conduz a minha vida a cada momento a termos experiências contigo, e que essas experiências marquem a nossa vida. Nós não vivemos por experiência, nós vivemos pela fé na tua palavra. Tua palavra diz, a gente crê e ponto. Mas que os momentos que o Senhor permite, que eles marquem a nossa vida, que nós vivamos nessa fé, desses momentos em que o Senhor rasgou o nosso espírito, que o Senhor nos repreendeu, para ver mudança na nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa a nossa casa e a nossa família. Resplandece, Senhor, o teu rosto sobre nós. A equipe louvor já vai começar aí os acordes do cântico da bênção que a gente cantou aqui, por favor. E que essa seja uma realidade em nós, que a tua bênção esteja sobre nós. A bênção sobre o teu povo, teus escolhidos. Nós fomos separados por ti, Pai, escolhidos pelo Senhor. Antes de qualquer atitude de adoração a ti, o Senhor já tinha nos eleito em ti antes da fundação do mundo. E essa bênção está sobre nós e os nossos filhos, está transformando a nossa vida. Oh Deus, opera eficazmente no nosso interior, tira o que não presta e põe dentro em nós o teu amor, o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus. Que essa bênção, Senhor, que a bênção arônica seja profetizada sobre nós e a nossa casa e a nossa descendência, onde eles estiverem, em nome de Jesus, porque é promessa tua.